Vamos falar de Félix Torres, vai ter reunião no Corinthians, tá? Com o Santos Laguna para tentar resolver o caso Félix Torres. A primeira proposta é parcelar essa dívida aí, mas tudo pode acontecer, viu? Tudo pode acontecer. Fala, gente! Antes de você acompanhar este vídeo, eu quero dizer que esse conteúdo tem um patrocínio da Casa Branca, a melhor escola de inglês que existe no litoral paulista. É muita tradição, amigo. Não é à toa que está há 35 anos em Santos. A Casa Branca arrebenta. Aprenda inglês de forma fácil, simples, do seu jeito, do seu objetivo, tá certo? Ó, a Casa Branca é o seguinte, hein? Tem curso também para as mulheres, tá? Só para as mulheres, um curso à tarde sensacional. Tem também para as crianças acima de 6 anos, isso mesmo, acima de 6 anos, 1 ou 2 aulas por semana. Já tem matrículas abertas para iniciantes, avançadas. Faça inglês, tá? De uma maneira simples, num lugar aconchegante, clássico. É a melhor escola de inglês da Baixada Santista, Casa Branca. Vou deixar o link aqui na descrição, você vai direto para o WhatsApp deles, tá? Para você falar com o pessoal da Casa Branca, tá certo? Bora pro vídeo agora, vem tomar um café comigo. O Corinthians vai ter uma reunião com os representantes do Santos Laguna, com os diretores do Santos Laguna, para tentar resolver o problema envolvendo a dívida que o Corinthians tem com um clube mexicano, um gênio chamado Augusto, decidiu comprar o Félix Torres por 6,5 milhões de dólares. Meu irmão, isso é preço de atacante, velho. Você vê, tanto que o Biel custava isso aí. Só você vê agora. E aí pagaram 6 milhões de dólares num zagueiro equatoriano. O Corinthians pagou um valor à vista, acho que foi 2 milhões, e parcelou os 4,5 milhões, né? Como qualquer outro clube faz, pagando de forma parcelada. Só que ele não pagou as parcelas. O seu Augusto Melo deixou o Corinthians numa situação super difícil. Por quê? Porque o Corinthians tem, né, que pagar esse valor de 34 milhões de reais. É um valor aí absurdo, né? Porque o Corinthians deve 6 milhões de dólares. Por quê? Tem juros, multa da FIFA, os atrasos, as prestações, tudo isso dá corrigido dá 6 milhões e pouco. Quase o valor total do cara. E aí o Corinthians está devendo e tem que pagar 34 milhões ao Santos Laguna, porque a Corte Arbitral do Esporte, que é o CAS, ela rejeitou o recurso do Corinthians e manteve a condenação da FIFA no processo referente à contratação do zagueiro Félix Torres. E aí o Corinthians marcou uma reunião, essa reunião ela vai acontecer por videoconferência, para tentar resolver. Quais os planos do Corinthians? De fato mesmo, é tentar parcelar, fazer uma composição, tentar parcelar essa dívida. Entendeu? Em suaves prestações. Normal. Quem não tem prestação não tem vida, né? Só que é o seguinte, será que o Santos Laguna vai querer? E eu estava conversando com uma pessoa, na qual confio muito, e não está descartada até a ideia de oferecer uma devolução. Aliás, né, achamos uma ideia brilhante. Que eu acho que o Corinthians realmente tem que fazer essa proposta de devolução zerando. O Corinthians, por exemplo, não pagou 2 milhões de dólares, fica por empréstimo esse valor. Fica como se o Corinthians tivesse pagado por empréstimo até agora. Se eles quiserem a devolução, vendem o Félix Torres para o Santos Laguna. E tem um argumento bom, zagueiro de seleção equatoriana, vocês não querem de volta? Eu acho que seria uma boa. Resolveria o problema do Corinthians dentro e fora de campo. Eu acho que isso é o mais difícil de acontecer, tá? O Corinthians vai realmente tentar o parcelamento. Mas a devolução do Memphis seria fantástica. Do Félix seria fantástica. Por quê? Porque o Corinthians não teria mais essa dívida para pagar, de 6 milhões e pouco de dólares e de 34 milhões de reais, dívidas de Augusto Melo, e ainda ia economizar no salário do Félix, que não é barato. O Félix tem um dos maiores salários do elenco. O Félix Torres ganha mais de 500 mil no Corinthians.
Então ele tem um salário alto. E seria uma boa para o Corinthians, né, se desfazer de tudo isso. Ou então, por que não oferecer algum jogador para pagar essa dívida, se o Santos Laguna quiser, por exemplo. Eu acho que valeria a pena o Corinthians oferecer algum atleta aí que tem um contratinho um pouco mais longo, que não interesse. Seria interessante. O duro é que a gente não tem muito jogador à disposição, a não ser os revelados, né, na base pelo clube, Guinegão, enfim. Eu falei ontem que o Corinthians tinha se interessado nesse lateral português de 32 anos, o Esgaio. 32 anos. O maior clube que ele jogou na vida dele foi o Sporting de Portugal. O Joaquim Garcia, o empresário dele ofereceu ele ao Corinthians, ofereceu ele pro Dorival. O Dorival falou, fala com o Fabinho. O Fabinho não respondeu o cara. De graça, salário de 200 mil reais, 250 mil reais. 24 anos, seleção olímpica. Alô, minhas fontes que estão assistindo o Corinthians, ó. O Fabinho não quis o lateral da seleção olímpica da Argentina de 24 anos, mas quer o lateral português de 32. Abre o olho, hein? Não tô falando que o Fabinho tá com maldade, tá com esquema. Ele só não sabe atirar. O soldado só não sabe atirar. Porque não é possível... Matéria hoje do Bruno Andrade, que mora em Portugal e é muito bem informado das coisas de Portugal. Eu nunca vi ele errar nenhuma notícia lá em relação a Portugal. E ele falou que só falta o Sport liberar, porque o Corinthians, por intermédio do Fabinho Soldado, chegou a um acerto com um jogador de 32 anos, lateral Esgaio. O Fabinho Soldado quer o Ricardo Esgaio, 32 anos. Sabe onde ele foi revelado? No Sport. Em 2012, quando o Corinthians foi campeão da Libertadores e Mundial. Depois disso, do Sport, ele foi jogar no Real Madrid, onde brilhou e ganhou 8 Champions League. Não, só que não. Depois do Sport, ele foi pro Braga, Grande Braga de Portugal. Lá ele ficou entre 2017 e 2021 no Braga. Como ele brilhou no Braga, ele foi jogar no Manchester City do Guardiola e ganhou mais 18 Champions League. Só que não. O Braga, né, depois de todos esses anos no Braga, aí ele volta para o Sport. Esse cara só jogou no Sport e no Braga. Ele tem 32 anos, ele é reserva do Sport. Ele jogou 18 jogos ano passado, conseguiu dar uma assistência e 2 expulsões. Mas o Corinthians quer o cara já, o Fabinho Soldado, o salário, beleza, tal. Falta, segundo o Bruno Andrade do UOL, que mora em Portugal, e tem ótimas fontes lá em Portugal, falta só o Sport liberar. Sport, mantenha aquele padrão Biel de ser. Não libere. Por favor. Cara, não faz sentido. Desculpa, não faz sentido. Pelo amor de Deus, não faz sentido. Não faz sentido o Corinthians contratar um lateral de 32 anos, emprestou um de 37, o Corinthians paga de 36 anos, vai fazer 37 ano que vem, o Corinthians paga 500 mil pro Cruzeiro por mês, o Cruzeiro paga 300, ele tem um salário de 800, e a gente renova, o Augusto renova com o Léo Maná por 5 anos antes do Campeonato Paulista, e o contrato do Léo Maná só vencia no final do Campeonato Paulista do ano de 2026. Mas como o Léo Maná era um promissor, um lateral promissor, lembrava o Cafu, o Jorginho, o Leandro, lembrava o Giba, os grandes laterais do futebol brasileiro, o Corinthians pensou o seguinte, pô, o cara termina o contrato só em abril de 2026. Você é louco, meu irmão. Antes do Campeonato Paulista, precisamos renovar por 5 anos. Renovaram com o Maná por 5 anos. Renovaram com o Fagner, que estava gordo, não jogava nada. Depois que renovou com o Fagner, emprestou o Fagner pagando 500 mil por mês. Pagaram 5 milhões de dólares no Mateuzinho, meu irmão. E agora querem trazer um lateral de 32 anos. Bidu renova com o Timão. Importante para você saber. Bidu renovou o contrato com o Corinthians até o fim de 2026. Informação exclusiva na semana passada do canal Café do Setorista, que ele estaria renovando por 2 anos e meio. Mais uma que o Café do Setorista acerta e traz em primeira mão para vocês, porque com essa diretoria do Osmar Stable, ninguém sabia o período da renovação do Bidu. E eu trouxe para vocês o período
de 2 anos e meio. E, aliás, e trouxe até detalhes a mais. O Bidu apresentou 3 propostas, porque o Bidu podia assinar um pré-contrato com qualquer outro clube do futebol brasileiro. E ele apresentou 3 propostas de clubes brasileiros, e por isso que o Corinthians decidiu renovar. O que quer dizer que o meu cenário está garantido. Biduzinho por mais 2 anos e meio. É nóis, meu irmão. É nóis. Manda ver amanhã, meu irmão. É nóis. Tamo junto aqui, ó. Mais 2 anos e meio, biduzaço na área. Entendeu? O Gustavo Henrique vai ter reunião para renovar também até o final de 2026. Vamos ver se vai evoluir. Acredito que sim. Então são os dois jogadores que têm contrato até o final do ano que o Corinthians deve renovar. Graças a Deus não procuraram o Romero. Se procurar, é pau na máquina. Acabou a amizade. Se renovar com o Romero, acabou a amizade. Aí o Romero pode apresentar 300 propostas, mas não pode renovar. Agora o Biduzinho tá na área aí, ó. O Biduzinho, né? Tá na área aí, ó. Renovou até o fim de 2026. Sabe? Ai, meu Deus.